discípulos. E na semana que vem a gente vai estar falando também. E no terceiro sábado eu vou trazer um convidado especial para pregar aqui também, que eu ainda não vou falar, mas prega melhor que eu, não é difícil. Mas então, aí veio esse tema da série, para quem você tem ligado? É só uma brincadeira, né? Porque quantas vezes no meio da nossa rotina, parece um problema, parece uma questão, ou sei lá, quando acontece uma coisa boa, para quem é a primeira pessoa que a gente liga? Sei lá, quando aconteceu alguma coisa boa no seu trabalho, você ganhou uma promoção, um aumento, aí tu liga, amiga, você não sabe. Ou, quando acontece uma coisa ruim também, seu namorado está vacilando também, aí você já liga para amiga. Então, ela fala, eu te avisei, né? Não é verdade? Que geralmente a amiga não gosta do namorado, é sempre assim, raramente, mas amém. Mas, então, para quem a gente tem ligado no nosso dia a dia, para quem que a gente tem ligado no meio dessa rotina? Porque a pessoa mais importante que a gente deveria estar ligando é o nosso Pai, é Deus. Quando acontece algo bom, a primeira pessoa que eu devo agradecer é Ele. Quando acontece algo ruim, a primeira pessoa que eu tenho que procurar é Ele também, amém? E eu queria começar falando que a oração é a arma mais poderosa do mundo. Desde o Velho Testamento, desde o início desse livro, da capa no começo até o final, em Apocalipse, tudo que Deus fez na terra foi através de oração de homens e mulheres de Deus. Toda vez que Deus interviu na terra, toda vez que Deus decidiu vir, fazer um milagre, fazer algo extraordinário, foi através de um homem ou de uma mulher que decidiu se posicionar e orar por algo, amém? Tudo que o Senhor deseja fazer nos nossos dias hoje, também vai ser fruto de oração. É remédio. Pô, domingo fez isso, hoje fez de novo. Quem estava aqui domingo que viu isso? Está ali. Ai, Jesus. Depois eu tomo. Mas, tudo que Deus quer fazer é através da oração. Gênesis, quando a gente vai ler Gênesis, a gente vai ler a história de Abraão diante de Sodoma e Gomorra. E lá nessa cidade, o sobrinho dele estava habitando. E a Bíblia vai dizer que Abraão orou a Deus, Abraão conversou com Deus em favor do seu sobrinho. Então, o Senhor livrou Ló e sua família. A gente vai um pouquinho mais à frente e a gente vai ver Ana orando aos pés do Senhor no templo de Deus, chorando, pedindo, Deus, me dê um filho. E a gente vai ver como Deus responde Ana e dá um filho para ela, que vai ser o maior profeta da Bíblia, na verdade o primeiro profeta da nação de Israel. A gente vai ver Daniel dentro da cova dos leões, orando, e a oração de Daniel fechando a boca dos leões. A gente vai ver Josué orando, e a Bíblia vai dizer que o sol parou diante de uma guerra, por causa da oração de Josué. A gente vai chegar mais para frente, a gente vai ver a igreja reunida em Atos 2, como eu já falei aqui no início, e eles estavam orando, e o resultado da oração deles foi eles serem cheios do Espírito Santo. E como é que fica mais espiritual? A igreja orando reunida por Pedro, por exemplo, e a igreja numa madrugada estava orando por Pedro, e a Bíblia diz que Deus manda anjos para livrar Pedro da prisão, amém? Então tudo que Deus fez através da história, Deus fez através de oração de homens e mulheres. E eu falei aqui uns 7, 8 exemplos, esse livro aqui vai estar cheio de centenas de histórias como essas. Mas é fato, tudo que o Senhor quer fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida da minha família, na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil, nas nações, é através da oração do seu povo. E é interessante, porque quem estava aqui semana retrasada, no Next Revival, que a gente falou sobre avivamento. E sabe, um avivamento, atrair a presença de Deus para a zona sul, também vai ser fruto de um movimento de oração. O Senhor está nos convidando a um movimento genuíno de oração, nas nossas casas, nos nossos G6, nos nossos cultos. Afinal, Jesus, é interessante, eu estava indo hoje, fazendo meu devocional, e era o capítulo de hoje, quando Jesus ele entra no templo, ele vê os caras vendendo coisas, fazendo do templo como comércio, e a Bíblia diz que Jesus chega ali, hardcore, quebrando mesa, jogando mesa para o alto, batendo na mesa e tal, e fala assim, tipo, expulsa aquela galera.
E aí Jesus vai lembrar de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração. O Senhor quer que a igreja, o Senhor quer que o nosso G6, o Senhor quer que a nossa casa seja chamada casa de oração. E quantos cultos, quantas igrejas, quantas reuniões, eu me incluo nisso, quantas reuniões nós estamos fazendo, e a última coisa que tem é oração. Sabe, o avivamento que Deus quer trazer sobre a Zona Sul, sobre o Rio de Janeiro, vai ser fruto de um movimento genuíno de oração. É por isso que a nossa torre de oração vai começar aqui na Zona Sul. Por isso que a gente vai, todo mês, a gente vai ter o Revival Night, uma noite para a gente orar aqui. Porque o Senhor quer despertar a sua igreja para orar, amém? Eu creio, eu tenho visto lá o grupo, a galera da intercessão do Next, tem orado, tem se reunido por Zoom para orar. Eu creio que isso só vai aumentar, amém? Eu creio que isso não vai ficar preso só na intercessão, mas todos os ministérios vão se juntar para orar. Inclusive, todo Next, às 6h30, a gente vai estar aqui nessa salinha aqui, reunido, orando antes pelo culto. Então, se você é voluntário de qualquer área, você está mais convidado para estar orando, para estar gerando, porque o Senhor está nos chamando para isso, amém? E mais do que, sim, a oração é o meio que Deus, a gente ora e Deus opera milagre, Deus opera o sobrenatural. Mas antes disso, antes de orar para algo, antes de orar para que algo aconteça, eu oro, porque a oração é a forma que eu me mantenho conectado com Deus. Antes de orar para que algo aconteça, nós devemos orar, porque a oração é o elo que nos mantém com intimidade com o nosso Pai. A gente tinha algumas séries atrás também, quando a gente falou sobre a voz de Deus, eu falei sobre isso. Deus fala com os homens de diversas formas, mas a única forma que o homem fala com Deus é através da oração. Então o Senhor está nos despertando para isso, para um movimento de oração. Nesse contexto, para começar essa série, eu queria ler com você Lucas 11, a partir do versículo 1, se você tiver com sua Bíblia aí, se tiver com o seu celular também, enfim, ou se você não tiver nem com o celular, nem com a Bíblia, você pode acompanhar com a gente no telão. Lucas 11, a partir do versículo 1. Quem achou, diz amém. Inclusive, já vamos orando aqui. Se puder levantar suas mãos para o Maracanã. Existe uma guerra espiritual acontecendo lá nesse momento, em que o pastor Fernando Diniz, estou brincando, mas amém. Por isso que choveu? Não aconteceu nada ainda, pô, calma. Não vamos misturar as coisas não. A gente vai dar tempo de ver o segundo tempo ainda, amém? Não fica aí. Esse aqui já está vendo aqui ó, o jogo no celular, ó, achei. Fica ligado no culto. Depois a gente para ali para comer a pizza e ver o segundo tempo junto, amém? Lucas 11, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, nos ensine a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai diariamente, perdoe os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Quem pode dizer amém? Quem conhece essa oração aqui? Essa é a oração que até quem não é crente conhece, amém? É a oração de jogador de futebol ali antes do jogo. Pai nosso, que está no céu. Então os discípulos, eles estão ali nesse contexto, estão vendo Jesus orar, e eles falam: mestre, será que você pode ensinar a gente a orar como você ora? E Jesus aqui, então, ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas o que me intriga é que esses homens estavam andando com Jesus há um tempo. Esses homens, inclusive, já tinham sido enviados por Jesus para pregar o Evangelho. Esses caras já tinham curado enfermos, eles já tinham pregado o Evangelho, eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham feito bastante coisa, e eles ainda não sabiam orar. E quantas vezes isso não retrata a nossa própria vida? A gente está ocupado numa rotina eclesiástica, numa rotina evangélica, a gente serve, a gente muitas vezes está aqui pregando,
A gente está, sei lá, indo para o GC, indo para o culto. A gente já está em anos de igreja, a gente já fez um monte de coisa, já fez até viagem missionária. E a gente ainda não sabe orar. E eu me coloco aqui como em primeiro lugar, porque talvez de todas as doutrinas espirituais, de todas as disciplinas espirituais, para mim, a oração é algo mais difícil. Não sei se isso é para todo mundo, mas eu leio a Bíblia com facilidade. Eu até jejuo com mais facilidade do que eu tenho de tempo de oração. E é por isso que talvez o Senhor tenha me despertado para isso, e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Porque é algo difícil. Sabe, não estou falando somente orar por orar, orar quando você lembra. Eu estou falando de ter uma vida de oração, de ter um estilo de vida de oração. Amém? Se eu perguntar para você, às vezes, qual foi o último tempo que você teve de qualidade de oração? E aí a gente está sábado. Você vai olhar para trás, você vai ver que sua semana te esmagou. Seu trabalho, sua faculdade. Pastor, mal deu para ler a Bíblia quando eu abri ele no ônibus, no celular rapidinho e tal. Porque a rotina pega para todo mundo. E quando a gente vê, a gente não orou. Quando a gente vê, passou. E são esses discípulos, indo de cidade em cidade, pregando, demônio sendo expulso, o enfermo sendo curado, pintando e bordando, tudo isso acontecendo, mas não sabiam orar, não sabiam se conectar com o Pai, não sabiam conversar com o seu Pai, porque oração nada mais é do que uma conversa. É quando eu falo com Deus, Ele fala comigo. Mas nesse dia o Senhor eu creio que o Senhor está nos convidando a olhar para o que realmente importa. Sabe, deixa eu te falar algo. Se você está talvez diante de novas possibilidades, novas portas, mas que essa porta, ou essas novas responsabilidades, vão te roubar de um tempo de oração, vão te roubar de um tempo a sós com seu Pai, não aceite. Prefira fazer menos coisas, mas que você não negocie esse tempo. Talvez sirva menos. Caramba, pastor, você está falando para eu servir menos? Estou. Talvez trabalhe menos, não sei. Talvez, não sei o que você precisa fazer menos. Mas não negligencie uma vida diante do Senhor. Não negligencie uma vida de oração. Isso deve ser a primeira coisa que nós fazemos. Isso deve ser a coisa mais importante. Como o pastor Vitor Vieira pregou naquele dia, é a coisa mais importante do mundo. Porque tudo que nós fazemos, a força que nós temos, a energia que nós gastamos, tudo é fruto de uma vida de intimidade com o nosso Pai. E uma vida sem oração é uma vida que não tem intimidade. É impossível uma vida de intimidade sem oração. Cara, Jesus, você entende? Que Jesus, o próprio Deus encarnado, não fazia nada antes de orar. Jesus é Deus. O cara vai escolher 12 discípulos, ele sobe para o monte para orar. Jesus, antes de pregar sobre o sermão do monte, Jesus sobe no monte e ele ora. Jesus, antes da sua morte, ele vai para o Monte das Oliveiras, ali ele ora. Fala que ele chega num nível de oração, num nível de intimidade tão profunda, que ele começa a suar sangue. Jesus, que era Deus, não fazia nada sem orar, não passava um dia sequer sem orar. Por que nós achamos que nós podemos fazer algo sem oração? Por que nós achamos que nós somos bons o suficiente para ficar dias sem orar? Sem Deus nós não somos nada. Um crente sem oração, um filho de Deus sem oração, é exatamente como um peixe fora d'água. Morre. A oração é aquilo que nos traz vida. Amém? Então aqueles discípulos fazem essa pergunta. Provavelmente, a gente leu, eles estavam vendo Jesus orar. Provavelmente, eles ouviram uma oração e eles falaram: uau, é um tipo de oração diferente. É um tipo de conexão que a gente ainda não alcançou. Diante disso, eles: mestre, nos ensine a orar. E Jesus, como um bom mestre que era, não repreende. Se fosse eu e você, não vou falar que por mim, se fosse eu, como assim? Sei lá, está um ano aqui, 1 ano e meio, 2 anos, não sei exatamente quando foi esse contexto, mas está aqui há um tempo. Cara, eu já enviei vocês já foram enviados, já voltaram, já fizeram de tudo, vocês ainda não sabem orar, é o básico da vida cristã. Mas Jesus não. Jesus só: senta aí então que eu vou ensinar vocês. Eu queria ler
Mateus 6, porque Jesus vai ensinar essa mesma oração, mas nesse texto ele vai um pouquinho mais profundo nisso. Mateus 6, esqueci o versículo agora, mas eu passei. A partir do versículo 5. E nesse texto é interessante porque Jesus não só nos ensina a orar, como Jesus nos ensina aonde orar. Jesus nos ensina como orar. E Jesus estabelece um padrão de oração. A partir do versículo 5. E primeiro eu quero ler com você, primeiro eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto dessa noite é aonde e como nós devemos orar. Se você puder anotar, porque eu creio que você vai levar isso para o resto da sua vida. Porque isso parece muito básico. Mas nós não aprendemos isso. A gente ouve dos púlpitos, a gente ouve dos pastores que a gente precisa orar, que a gente precisa ter uma vida de oração, mas pouca gente ensina a gente a orar, não é verdade? Quantas vezes você sentou e alguém te ensinou como se deve orar? Então, primeiro, aonde e como nós devemos orar, se você quiser anotar. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto lhe dará a sua recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe exatamente o que vocês precisam, antes mesmo que lhe pedirem. O primeiro ensinamento que a gente tem aqui é onde a gente deve orar. E Jesus está falando de um costume da época, em que os judeus, os fariseus, eles iam para praças públicas orar. E eu não sei a quem aqui já foi para Israel. Eu também não fui, mas me falaram que lá tem o Muro das Lamentações, e aqueles caras ficam ali naquele muro, eles ficam assim, ó, mais ou menos assim, tá? E eles ficam orando ali com o corpo deles e tal. E legal, tem toda uma simbologia também por trás disso. Mas Jesus está denunciando uma postura da época, em que aqueles caras faziam isso para poder serem vistos. Ao ver Marlon orando ali, sei lá, no meio da Praça General Osório ali, meio-dia, uau, como o Marlon é um homem de oração, como o Marlon é crente. Era esse o intuito desses caras, orar em praça pública, orar com extravagância, orar ali chamando atenção, para que as pessoas vissem o quão santa, o quão crente, ou quão de oração eles eram. E Jesus está falando, primeiro, não façam como eles. Por quê? Porque o Senhor já deu a sua recompensa. Você não precisa que ninguém te veja, você não precisa que ninguém te recompense por isso. Então, quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, e o seu Pai que te vê em secreto. E é interessante, porque Jesus podia falar, vai para a sua casa, não é verdade? Casa já fala sobre intimidade, casa já fala sobre privacidade, mas não, Jesus ensina, vá para o seu quarto. É um nível ainda mais de intimidade. Se a nossa casa, se a nossa família já é um lugar de intimidade, o nosso quarto é ainda mais. Então ele não fala, vai para a sua, ora dentro da sua casa, não, ele fala, ora no seu quarto. E não só entre no seu quarto e ore, feche a porta. Ou seja, o convite para o Senhor, para esse lugar de oração, é um lugar de extrema intimidade. É um lugar onde você pode estar vulnerável. O que significa o quarto? Talvez para você que é solteiro, é o lugar onde você está sozinho, não é verdade? Talvez você mora na casa com um monte de gente, o seu quarto é onde você se troca, onde você fica nu, onde você se desveste, é sua privacidade, amém? Para um casado, para um casal, é o lugar onde eles têm relações, é o lugar onde eles chegam ao nível de maior intimidade que os dois seres humanos podem ter. Então o quarto significa isso, significa intimidade, significa privacidade. Então esse é o convite de Jesus. Quando orar, não precisa orar para ninguém te ver, não precisa orar para ninguém te enxergar orando, mas vá para o lugar mais íntimo que você tem,
Vá para o lugar de mais privacidade que você tem, porque o que importa é que eu estou te vendo. Porque o que importa é que eu estou ali com você e ninguém mais precisa ver, ninguém precisa mais saber. Esse é o convite do Senhor. Entre no seu quarto e feche a porta. Então esse é um convite primeiro, de um lugar de extrema intimidade. E o segundo ensinamento que ele dá aqui nesse texto também, é que a gente não deve orar repetindo, fazendo vãs repetições. Jesus fala, não ore como os gentios, que ficam repetindo, Senhor me dá isso, Senhor me dá isso, Senhor me dá isso, Senhor me dá isso. Quem aqui já fez? Eu já fiz isso várias vezes. Senhor me dá um carro novo, Senhor me dá um carro novo, Senhor me dá um carro novo, Senhor me dá uma namorada, Senhor me dá uma namorada. E ele vai dizer, o seu pai já conhece todas as suas necessidades. O seu pai já sabe exatamente o que você precisa. Então não ore fazendo vãs repetições, porque o seu pai já conhece a necessidade do seu coração. Mas eu não sei você, mas eu já fiquei confuso diante desse texto. Porque, Senhor, se você já conhece as minhas necessidades, então por que eu devo orar? Alguém aqui já teve esse pensamento? Se o Senhor já sabe tudo que a gente precisa, então a gente não precisa orar. O Senhor já sabe, né? Então se é para entrar no nosso quarto, no nosso lugar secreto, não é para fazer vãs repetições, não é para ficar repetindo coisas, então qual é a oração que o Senhor está nos chamando a viver ou fazer? Então Jesus, ele estipula aqui um padrão de oração, que é a oração do Pai Nosso. Só que muitas vezes a gente entende a oração do Pai Nosso como uma reza pronta. Pai Nosso que está no céu, santificado seja... Eu nem lembro, porque às vezes eu faço só de católico ainda, eu esqueço. Mas, às vezes a gente entende o Pai Nosso como uma reza pronta. Tem a diferença, não tem? Acho que é no final só, né? Enfim. Mas o Pai Nosso não é uma reza pronta. O Pai Nosso, na verdade, é um modelo de oração. Amém, você pode repetir o Pai Nosso, não tem nada de errado com isso. Amém, você está repetindo as palavras de Jesus ali. Mas o Pai Nosso, na verdade, é um modelo de como nós devemos orar. Se a gente vê ele é todo construído, ele é todo montado num padrão que eu creio que, se Jesus ensinou, é o padrão que ele espera que nós oramos, amém? Então a gente vai destrinchar um pouco o Pai Nosso aqui nessa noite. Amém? Quem aqui quer aprender sobre o Pai Nosso? Amém. E eu estava estudando sobre isso, já tinha estudado, eu estava estudando nessa semana de novo sobre isso. Existem diversas características sobre o Pai Nosso. Tem gente que destrincha o Pai Nosso em 15 partes, em 20 partes. Mas eu creio que não dá tempo para isso essa noite, amém? Depois eu lanço um curso online. Mas nessa noite eu quero destrinchar o Pai Nosso para você em 5 partes, amém? Em 5 partes que eu creio que, se você colocar em prática, eu tenho certeza que isso já vai melhorar 300% a sua vida de oração. E a primeira parte que Jesus nos ensina, a primeira parte que o Pai Nosso começa, se você puder anotar isso também, cara, isso é muito legal. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a primeira parte do Pai Nosso, a primeira parte dessa oração, Jesus nos ensina que nós devemos começar reconhecendo quem Deus é. Então ele começa, Pai Nosso, ou seja, nosso Pai. Você começa reconhecendo a paternidade dele. Você pode falar Senhor, você pode falar meu Rei, meu Deus, aquilo que ele é para você, amém? A gente começa essa oração reconhecendo quem Deus é. Pai Nosso que estás no céu, e ele fala, santificado seja o teu nome, ou seja, reconhecemos quem ele é. Depois de reconhecer, nós adoramos quem ele é. Santificado seja o teu nome. Então é assim que Jesus começa essa oração. Nossa oração deve sempre começar a quem nós estamos nos referindo. Isso é até óbvio, porque se a gente está aqui, por exemplo, no meio, tem uma galera aqui, e eu falo assim, pega a chave ali para mim. Quem vai lá pegar? Eu não falei, é diferente de eu falar, Pedro, você pode pegar a chave ali para mim? Então, toda oração deve começar com quem você está se referindo, amém? Então nós começamos nos referindo a quem a gente está orando, reconhecendo quem ele é. Pai Nosso, meu Pai, meu Senhor. E depois nós adoramos o nome dele. Então você pode começar a sua oração falando, Senhor,
Eu te exalto nesse momento. Eu te dou toda a honra, toda a glória. Eu te glorifico porque Tu és Deus na minha vida, amém? Assim Jesus começa. Exaltando, adorando, reconhecendo quem Ele é. E logo depois, Jesus vai para a segunda parte da oração. E Jesus ensina: venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o primeiro pedido de Jesus numa oração não é aquilo que Ele quer, não é aquilo que Ele deseja, mas Ele começa uma oração clamando a vontade de Deus. Senhor, que venha o Seu reino, que seja feito a Sua vontade. Mais para frente a gente vai ver que não tem nada de errado pedir coisas nossas também, mas o que é mais importante é que a vontade dEle seja feita. Porque tem muita gente que está orando, às vezes está orando 1 hora, 2 horas por dia, e a gente pode jogar fora 1h40 dessa oração, porque orou apenas a própria vontade, orou apenas o próprio desejo. E quem disse que Deus quer te dar aquilo que você está pedindo? Você tem todo o direito de pedir, mas também tem que entender que se Ele não quiser te dar, Ele não vai, amém? Amém? Então, o primeiro pedido, para não errar, amém? Essa é a oração para não errar. Senhor, venha o Teu reino, que seja feita a Sua vontade. Senhor, eu oro pela minha vida, Senhor, eu quero e desejo que não seja feita a minha vontade, mas a Sua. Essa é a oração que não erra, que a vontade dEle Ele vai fazer, amém? E nós precisamos pedir, não é porque é a vontade dEle, é a vontade dEle, mas Ele só faz também através da oração. É algo complexo isso, mas tudo que o Senhor faz, Ele faz em conexão, em parceria com os homens. Então, até para Deus fazer a vontade dEle na terra, Ele quer que homens e mulheres clamem pela vontade dEle, amém? Quem crê que Deus deseja fazer um avivamento na zona sul do Rio de Janeiro, mas Ele não vai fazer isso se a gente não clame: Senhor, que venha o Teu reino, Senhor, que venha um avivamento sobre essa cidade. Então a segunda parte da oração, é o primeiro pedido de Jesus, é que seja feito na terra, assim como é no céu. Por isso toda vez que eu oro, quando eu vou orar por alguém que está enfermo, eu declaro: Senhor, no céu não existe enfermidade. Por isso eu declaro na vida do Jonathan agora, a realidade do céu: enfermidade vai embora agora em nome de Jesus. Senhor, no céu não existe divórcio, então eu declaro sobre esse casamento agora restauração em nome de Jesus. Amém? Então a segunda parte dessa oração é Jesus nos ensina a clamar para que o reino dEle venha, para clamar para que a vontade dEle seja estabelecida. E aí sim então vem as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensina assim a pedir aquilo que a gente está precisando. Isso não é errado. Você pode pedir isso, mas você tem que entender que num grau de importância, primeiro é mais importante pedir que a vontade dEle seja feita, depois pedir pelas nossas necessidades, amém? Então Ele ora, Jesus: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o que é pão? O que significa pão? Pão nosso significa suprimento de necessidade. Jesus deseja suprir as suas necessidades. Jesus deseja suprir aquilo que você precisa na sua vida. E você deve orar por isso sim, entendendo sempre, como Ele fala, que nos dai hoje. Assim como o maná que Deus liberou para o povo no deserto, a provisão de Deus é sempre diária na nossa vida. O Senhor não nos dá nada para que a gente venha guardar ou manter. O Senhor dá cada provisão de forma diária. E nós podemos e devemos orar sim pelaquilo que nós precisamos. Ele é fiel para suprir as suas necessidades, as minhas necessidades. Amém? Então a gente primeiro ora pela vontade dEle, depois a gente sim ora pelas nossas vontades, pelas nossas necessidades. E ele entra em outra parte também muito importante dessa oração, caminhando para o final. Ele reconheceu quem Deus é. Ele pediu pela vontade dEle. Ele pediu pelas suas necessidades. E agora, ele pede perdão pelas suas dívidas. Jesus, ele fala isso aqui apenas como um ensinamento, porque Jesus não tinha pecado, amém? Mas ele nos ensina a orar: perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. O perdão está liberado para todo mundo, amém? Jesus há mais de 2000 anos morreu na cruz. Jesus há mais de 2000 anos se entregou em nosso lugar e morreu por todos os nossos pecados.
Não existe uma dívida que não seja paga pelo sangue de Jesus. Mas não é porque o sangue de Jesus já está disponível sobre a nossa vida, o perdão já está disponível sobre a nossa vida, que nós não precisamos mais pedir perdão. E eu não sei você, mas isso eu me esqueço sempre. Eu sou mestre em pedir. Eu sou mestre em declarar, eu sou mestre em diversas coisas, mas pouco de Senhor, me perdoa por isso que eu fiz. Senhor, me perdoa por aquela mentira que eu contei. Senhor, me perdoa pela, sabe, aquela coisa que eu falei que talvez eu não precisava ter falado. Mas o Senhor nos ensina isso. Peça para o Senhor perdoar as suas dívidas. E Ele é fiel para perdoar, amém? E por último, Ele termina com um pedido de proteção. Jesus nos ensina a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E mais do que um pedido de proteção, aqui a gente está falando de um pedido de uma proteção espiritual e proteção do pecado. Senhor, nos proteja da tentação do pecado. Senhor, nos proteja sobre toda cilada do inimigo contra a nossa vida. Jesus começa a sua oração exaltando, adorando, depois ele pede perdão, e ele termina agora, dizendo: Senhor, me protege de todas as tentações. O que é isso? É reconhecer que sozinho ele não pode. A gente começa exaltando, invocando o nome dele, e a gente termina declarando para ele que sem ele a gente não consegue nada. Senhor, sem ti eu sou fraco, sem ti eu cairei nas tentações, sem ti eu pecarei, sem ti eu errarei. Então, Senhor, me livra de todo mal, Senhor, me livra de toda tentação, me protege das tentações do inimigo. Então esse é o padrão bíblico, esse é o modelo de oração que Jesus nos ensina. E para terminar, Jesus, depois de ensinar o Pai Nosso, os discípulos perguntam: Jesus, como a gente deve orar? Jesus começa ensinando que a gente deve entrar no nosso quarto, que a gente deve orar. Depois Jesus ensina sobre como nós podemos orar. Jesus estipula um modelo de oração. E logo depois, Jesus nos dá um ensinamento para terminar essa mensagem. No finalzinho desse texto, se não me engano, a partir do versículo 13. Volta 14, 15. Quero que você entenda o contexto aqui. Os discípulos perguntaram a Jesus como deve orar. Jesus então ensina. Quem que aprendeu como deve orar aqui nessa noite? Amém? Mas logo depois, antes de terminar, antes de concluir esse ensino, Jesus ele enfatiza algo. Sabe, a gente tem que entender uma das regras de exegese bíblica. Falei bonito, hein? Exegese é a forma que a gente interpreta a Bíblia, amém? Uma das regras é que tudo aquilo que é falado como primeiro e por último são as coisas mais importantes que alguém, ou Jesus aqui nesse caso, falou. Então Jesus, ele antes de terminar, ele volta para um ponto que a gente passou no meio dessa oração. Vamos ler para você entender. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus, ele volta lá na parte da oração em que diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E se Jesus volta num ponto que está lá no meio, para terminar o ensino dele com esse ponto, é porque isso é de muita importância. E isso é de muita importância por quê? Porque o perdão é a chave do Evangelho. O reino de Deus, o Evangelho, é um reino de amor e de perdão. Então Jesus volta lá. Porque se vocês não perdoarem
uns aos outros, o Pai de vocês também não vai perdoar vocês. Então Jesus aqui, ele volta lá na oração para explicar a respeito da realidade do perdão. E na minha opinião, como eu falei, nessa regra de exegese, se Jesus volta para enfatizar sobre isso, é porque isso tinha muita importância para ele. E não faz sentido nós, quem é que é cristão? Amém? Glória a Deus. A palavra cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. Não faz sentido eu ser cristão e eu não imitar Jesus naquilo que talvez eu represente com mais força, que é ser alguém que perdoa. A Bíblia diz que Deus enviou seu próprio Filho para morrer no lugar de pessoas que não mereciam, que sou eu e você. Diariamente, nós damos 1 milhão de motivos para o Senhor esquecer de nós, nos abandonar, nos mandar diretamente para o inferno. Só eu ou alguém aqui também. Mas mesmo assim, Ele continua nos perdoando dia após dia. E não faz sentido eu servir a esse Deus e falar que eu me pareço com Ele e querer só uma parte disso. Não, eu quero servir Jesus, eu quero seguir Jesus e orar pelos enfermos. Amém, eu também quero. Eu quero seguir Jesus e me parecer com Jesus e expulsar os demônios. Eu também quero. Eu quero seguir Jesus e pregar como Jesus pregava. Eu também quero. Mas eu também preciso seguir Jesus e perdoar como Ele perdoa. Mas isso talvez seja uma das coisas mais difíceis do Evangelho. Por isso que nesse momento já fica esse silêncio mais assim. Porque todo mundo tem alguém que tem que perdoar. Ou todo mundo tem alguém que precisa que te perdoe. Essa é a vida. Nós somos seres humanos. Nós erramos uns com os outros. Nós somos homens falhos. Talvez tenha alguém me ouvindo aqui pregar e está precisando liberar perdão para mim. Acontece bastante com o pastor, você pode ter certeza. Passei no seu lado no shopping, não te vi, não falei com você, você acha que eu estou te... Enfim. Às vezes você precisa perdoar alguém no seu GC. Às vezes você precisa perdoar seu pai, sua mãe. Ou às vezes você está aqui e você precisa muito que alguém te perdoe. Ou você quer muito que alguém te perdoe, você não pode escolher por ela, né? Mas todos nós, na nossa caminhada, já passamos por essas duas coisas. Magoamos alguém ou fomos magoados por alguém. Vacilamos com alguém ou alguém vacilou com a gente. Essa é a vida. Amém? Só eu aqui já passei por isso. Todo mundo passa por isso. E é difícil, cara. Talvez seja mais fácil orar por um cego e o cego começar a ver, às vezes, do que perdoar alguém que te machucou muito. Porque perdoar não é só falar, não, eu perdoo fulano. Perdoar é perdoar de verdade. É liberar. Porque muitas vezes a gente fala, eu perdoei, mas essa pessoa está aqui, ó, abraçadinha com você, indo para onde você vai. E aí você não está vendo, sua vida está parada em várias áreas, tem um monte de coisa parada. Muitas vezes por falta de perdão. Porque em Marcos 11, 25, eu não vou ler por causa do tempo, mas Jesus chega ao ponto de dizer que se você estiver orando e lembrar que você deve algo a alguém, ou que você está brigado com alguém, para a sua oração agora, porque o Senhor não vai escutar a sua oração. Olha isso. Deus está falando que não escuta a oração daqueles que não perdoam uns aos outros. Isso é forte, né? Então quantas vezes tem coisas que talvez você está desesperado. Pastor, Deus, isso não acontece, estou orando, tem 5 anos por algo. Isso não acontece. Eu estou orando, eu já jejuei, eu já subi 7 montes, eu já fiz 9 campanhas, eu já fiz de tudo. E parece que não acontece, parece que não vai. Quem sabe não é porque você precisa perdoar alguém. Porque não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz, se você estiver orando por algo e lembrar que você precisa perdoar o seu irmão, para a sua oração. Porque você vai estar orando à toa. E se a gente reparar para sondar o nosso coração, quantas orações nossas foi perda de tempo? Quantas orações minhas foram perdas de tempo? E o Senhor está nos convidando para isso nessa noite. É loucura terminar essa noite uma série de oração falando sobre perdão. Mas Jesus termina o ensinamento dele sobre oração com perdão também. Então eu não
podia fugir disso. Nós somos filhos que fomos perdoados por um pai de amor. Uma igreja que foi perdoada por um pai de amor quando não merecia, precisa ser uma igreja que perdoa aqueles que também não merecem. Diariamente nós damos motivos para o Senhor não nos perdoar, nos abandonar. Mas Ele continua nos perdoando dia após dia. Pecado por pecado, erro por erro, maior que seja ou menor, Ele continua nos perdoando. Então, porque nós nos achamos no direito ou nos achamos superiores a alguém ao ponto de não perdoar? Será que o que essa pessoa cometeu com você é pior do que os pecados que você cometeu contra o seu pai? C.S. Lewis, um escritor fantástico, cristão, tem uma frase dele que diz: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo ou alguém para perdoar. O perdão, na teoria, é algo lindo. Quando eu digo sobre o perdão, é algo maravilhoso, até que eu tenha alguém que eu preciso perdoar. O perdão na prática, dependendo do contexto da ferida, sabe, o que eu estou falando aqui, eu não estou querendo desmerecer a ferida que você teve, muito pelo contrário, não estou querendo desmerecer o machucado que essas pessoas ou essa pessoa te causou, muito pelo contrário. Eu já passei por coisas também, eu sei como é difícil liberar perdão muitas vezes. O perdão muitas vezes a gente olha e parece algo impossível de exercer. Mas então como nós podemos perdoar? E graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus por Jesus que nos ensina a viver em todas as coisas, amém? E Jesus também nos ensina isso. Lucas 17, versículo 3. Já vou terminar, se o louvor puder vir. Quem achou diz amém. Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se o pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso: aumente-nos a nossa fé. Então o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moeira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Eu não sei você, mas quem aqui já leu esse texto de fé como um grão de mostarda? Quem aqui já leu esse texto sobre você falar sobre o monte e ele se jogar no mar? A gente lê sobre isso, a gente prega sobre isso. E quando eu estava lendo isso, eu nem lembrava que Jesus ensina isso nesse contexto. Que a gente olha sobre isso e eu falo, a fé é como um grão de mostarda. Fala para o monte e ele vai se jogar. A gente vai achar que é para fazer o quê? Milagre, não é não? A gente vai falar que é para viver milagre, que é para viver o sobrenatural, que é para ver Deus fazendo, para Deus acontecendo. Amém, e é também. Mas a Bíblia, Jesus está ensinando nisso num contexto de perdão. Jesus está ensinando, se alguém pecar contra você, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes, perdoe as 7. E vai além, não perdoe só 7, mas perdoe 70 vezes 7. Nem sei quanto isso dá, que eu não sou bom de matemática. 490. Isso é muita coisa, amém? Mas isso não é algo exato. Porque tem gente que deve estar assim, né? Já tem 387. Não. Quando Jesus diz até 70 vezes 7, ele está dizendo, não faça conta, não tente contar. Na verdade, sempre que ela precisar, perdoe. Só que os discípulos, assim como eu e você, ouvindo essa palavra, sabia que era difícil. E os caras estão ouvindo isso. Perdoar quantas vezes for necessário. Senhor, aumenta a nossa fé.
Graças a Deus por isso. Porque o perdão é algo difícil, mas o Senhor não te convida a fazer isso na força do seu braço e nem te convida a fazer isso sozinho. Mas o Senhor te dá uma porção de fé para fazer isso. Você fala, pastor, mas a minha fé é pequena. E Ele vai falar, se a sua fé for como um grão de mostarda, será que hoje nessa noite você tem uma fé como um grão de mostarda? Se você tem uma fé como um grão de mostarda, já é fé suficiente para o Senhor te ajudar a perdoar quem você precisa. Sabe, essa noite eu creio que o Senhor está liberando uma graça específica aqui para perdão. Pessoas que estavam aqui nessa noite e precisam perdoar. E pessoas que estão aqui nessa noite, mas precisam também talvez pedir perdão. E você não precisa fazer isso agora. Mas eu creio que o Senhor vai falar com você, você vai sair daqui, você vai ligar para essa pessoa, você não vai perder tempo. Sabe por quê? A vida, ela pode ser curta demais. Talvez essa pessoa, talvez ela não vai estar aqui para sempre. Ou talvez você não vai estar aqui, talvez não. Ela não vai estar aqui para sempre e você não vai estar aqui para sempre. E talvez essa despedida pode ser mais perto do que você pensava. Imagina passar o resto da sua vida pensando que você deveria ter feito algo que você não fez. Imagina alguém ir sem você ter liberado ela. Ou imagina alguém ter ido sem você ter pedido perdão para ela. Sabe, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, trouxe 3 tipos de pessoas aqui. Ele trouxe pessoas que precisam perdoar. Ele trouxe pessoas que precisam pedir perdão. E Ele trouxe pessoas que precisam aceitar o perdão de Deus sobre a sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu queria te convidar a ficar de pé e fechar seus olhos. E nesse momento nós vamos cantar uma canção. Eu creio que enquanto essa canção é cantada, o Senhor vai falar com você. Talvez você está ouvindo essa música e fala, pastor, até a parte de oração foi para mim. Essa parte do perdão, está tudo certo. E às vezes você nem lembra, mas o Senhor vai começar a te lembrar pessoas que você precisa perdoar, ou precisa pedir perdão. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Deixa o seu Pai te envolver com amor nessa noite. Seja envolvido pelo amor dele nessa noite. Vamos lá.